Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. E na nossa aula de hoje a gente vai começar um conteúdo novo, que é sobre energia. Então nesse novo conteúdo a gente vai estudar o que é energia, as energias, os tipos de energia que existem, como as energias se transformam, aonde elas estão no nosso dia a dia. E na aula de hoje, especificadamente, a gente vai estudar sobre os tipos de energia e como o Sol acaba sendo uma fonte primária de basicamente todas as energias existentes na Terra, tá? Então aqui a gente já começa com uma pergunta. Você sabia que o Sol é fonte primária de quase todas as energias existentes na Terra? Então vamos lá. Então, observem essas duas imagens. Tem um carro se movendo e um controle remoto. Bom, por um carro se mover, a gente sabe que a energia necessária é de gasolina ou álcool e de um motor, certo? E aqui, para um controle funcionar, é necessário ter uma pilha. E para ter um significado para o controle, é necessário ter uma TV que vai estar ligada em uma energia elétrica. Mas como essas duas imagens aqui têm a ver, então, com o Sol, já que o Sol é a fonte primária de basicamente todas as energias. Bom, para ter a gasolina, que é um combustível fóssil, foi necessário que, há milhões e milhões de anos atrás, inúmeros seres vivos morressem, entrassem em decomposição para então formar o produto do petróleo, que é o da onde se deriva a gasolina, certo? Esses seres vivos precisavam do Sol. Então, indiretamente, o Sol tem a ver com a movimentação desse carro. E da bateria aqui, a mesma coisa, da bateria não, desculpa, da pilha, ele também vai ter a função só que da forma indireta, está relacionada com a energia que tem na pilha, tá? Não que necessariamente a energia dentro da pilha veio do Sol diretamente, não. Veio de forma indireta e funciona então para que a gente consiga ali mudar os canais e tudo mais. Então, para começar, uma definição bastante básica para a gente entender aonde que vai ter energia é para algo acontecer é preciso energia. Para qualquer coisa acontecer vai ser necessária energia. Para alguém se movimentar, para alguma coisa se mexer, para ter a existência de alguma ação, para ter algum resultado, vai ser necessária energia. E aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, quando respiramos. Quando a gente respira, a gente está utilizando uma energia, que é a nossa energia química que está contida no nosso corpo. Então, o nosso corpo ele vai ter muita energia química que a gente tira da onde? A gente tira dos alimentos. Essa energia ela vai estar no nosso corpo em forma de ATP, que é a nossa molécula energética. E para a gente respirar, os nossos pulmões eles têm que encher de ar e depois esvaziar, certo? Então, é uma ação de movimento. Enche o pulmão, esvazia o pulmão. Para esse movimento acontecer, é necessário de energia. Então, a energia que está lá nas nossas células, em forma de ATP, que é a nossa molécula energética, vai dar energia para as células do nosso pulmão fazerem o movimento de encher e esvaziar. E a partir do momento, então, que essa energia química contida nas nossas células passa a transformar essa energia em um movimento, que é de encher e esvaziar, esse movimento vai ser uma energia mecânica. Energia mecânica é aquela energia que existe um movimento ali na ação. Então, vejam que a nossa energia química das células se transformou em uma energia mecânica para o movimento dos pulmões. Então, aqui já está um dos tipos de transformação da energia. Quando a gente anda, mesma coisa, vai ser necessária a energia química do nosso corpo, as moléculas de ATP lá se transformarem em energia mecânica. Quando esquentamos em uma comida, seja no fogão elétrico ou no micro-ondas
ou no fogão a lenha, vai ser necessário uma fonte de energia para esquentar essa comida. Quando a gente acende a luz, quando a gente fala ao telefone. Aqui não vai tanto para esquentar comida, acender a luz e falar em telefone. Além de precisar da energia da lâmpada, da luz, precisar da energia do fogão, precisar da energia do telefone, a gente vai precisar também da energia do nosso corpo. Para quê? Para conseguir esquentar a comida, para conseguir levantar a mão e acender a luz, para falar ao telefone. Então, tudo vai ser necessário energia. Outro exemplo, para mover um barco à vela ou as pás de um catavento. Aí vocês podem parar e pensar, tá, mas barco à vela não tem nenhum motor, não tem nada que, não vai gasolina, não vai diesel, não vai nada. Como é que precisa de energia para isso então? Precisa de energia sim, precisa da energia do vento, que vai conseguir empurrar esse barco para frente. E para mover as pás de um catavento, por exemplo, esse catavento aqui da usina eólica, vai ser necessário a energia do vento, certo? Vários equipamentos para funcionar precisam estar conectados à rede elétrica. Então, basicamente, na nossa casa hoje em dia, existem inúmeros aparelhos eletrônicos para inúmeras funções. Só que nada disso iria funcionar se não tivesse energia elétrica, que foi uma grande descoberta aí da humanidade. Então, a gente já vai ver também um pouco mais como funciona a energia elétrica nos próximos slides. Alguns vão precisar de pilha e outros de bateria. Então, no caso de aparelhos que precisam de pilha e bateria, essa energia ela vai ficar armazenada, né, numa pilha ou numa bateria. Às vezes ela vai precisar ser recarregada, como uma bateria de um celular, por exemplo. Aí você vai ter que conectar na energia elétrica. E outros da pilha você só vai ter que trocar a pilha, certo? Mas a energia fica ali armazenada. E em todos os casos que a gente falou aqui, vai estar ocorrendo algum tipo de transformação de energia. Ali, quando a gente estava falando da respiração, por exemplo, a gente utilizou a energia química das nossas células e transformou essa energia química em uma energia mecânica, que é a energia de movimento, para conseguir encher e esvaziar os pulmões. Quando a gente anda, mesma coisa, a energia química das nossas células vai se transformar na energia do movimento, que é a energia mecânica, para a gente conseguir andar. Então, em todos os casos, a energia vai passar por um tipo de transformação, beleza? Aqui alguns exemplos de energia do nosso dia a dia que a gente utiliza. As pilhas e as baterias, elas vão armazenar energia química. Por que é energia química, afinal? A pilha, ela vai ter essa energia química que vai ser oriunda de uma reação de óxido-redução, tá? Isso é um componente químico que acontece, porque vai estar envolvendo os elétrons. Por exemplo, vai ter alguns elétrons algumas partículas que vão ganhar elétrons e outras perder elétrons. E é assim que vai funcionar essa pilha. É como se fosse uma questão química. Quando vocês forem ali para o 9º ano e no ensino médio, vocês vão entender bem certinho o que são esses elétrons, os átomos e como que ocorre essa óxido-redução, tá? Mas é uma coisa química que está acontecendo aqui dentro. O relógio de parede, ele vai transformar em energia química. Por que energia química? Porque um relógio, para funcionar, ele precisa de pilha. E dentro da pilha, a gente já sabe que tem energia química ali armazenada. Então, ele vai transformar essa energia química da pilha em energia mecânica, que é a energia do movimento. Por que um relógio se mexe? Se mexe, os ponteiros, eles precisam se mover. E quando acaba ali a pilha, o que acontece? O relógio não para? Para, porque acabou a energia inicial, que era energia química, e não tinha mais como essa energia química se transformar na energia mecânica para fazer os ponteiros se moverem, beleza? Outra energia aqui, celulares e notebooks são capazes de converter energia química. Por que novamente energia química? Porque celular e notebook, eles têm baterias. E dentro das baterias vai ter energia química, nesse processo de óxido-redução que eu expliquei ali.
E essas baterias, então, vão conter energia química e vão transformar isso em energia luminosa. Quando você pega o teu celular, acende uma luz. Quando você liga o notebook, acende uma luz. Então, a energia química da bateria vai passar a ser uma energia luminosa. Outro exemplo, a energia eólica. Sabem o que é energia eólica? É essa energia aqui que depende do vento, ó, que geralmente tem esses cataventos gigantes. Como que vai funcionar essa energia eólica? Vai precisar, então, que essas pás do catavento se movam, e elas vão se mover como? Vão se mover através do vento que estiver passando por ali, tá? E vão fazer esse catavento se mover, certo? Então, vai ser uma energia mecânica. E aí, quando essa pá do catavento estiver girando, aqui atrás vai ter como se fosse uma turbina que vai captar essa energia de movimento, que é a energia mecânica, e vai levar ela até um local onde transforma essa energia do movimento em uma energia elétrica, que daí vai poder ser distribuída aí pelas casas através dos fios elétricos. Outro exemplo, a lâmpada. A lâmpada ela vai precisar da energia elétrica que veio lá desses fios. Por exemplo, se a gente tivesse uma energia eólica aqui na nossa cidade, os cataventos iam estar lá girando, a energia do movimento ia passar pela turbina, que ia ser transformada em energia elétrica e ia chegar na nossa casa e acender uma lâmpada. E essa lâmpada, quando for acesa, vai transformar a energia elétrica em energia luminosa, porque vai iluminar o ambiente. E por fim, quando ocorre, por exemplo, a chama de um gás, quando ocorre o fogo necessariamente, vai ser uma energia química que vai estar armazenada lá no gás de cozinha, que vai ser transformada em energia térmica. Por que térmica? Porque não vai estar esquentando aqui, não vai ter a geração de calor? Sim. Então, essa energia química lá do gás vai ser transformada em energia térmica, certo? Como a gente pode perceber aqui nos dois últimos slides, a gente falou muito da transformação da energia. De elétrica passou para a luminosa, da energia mecânica passou para a energia elétrica. Isso porque, gente, a energia sempre vai se transformar, sempre. Olhem só, a energia ela pode ser armazenada, por exemplo, em pilhas, em baterias, pode ficar lá guardadinha armazenada. Ela pode ser transferida por um cabo, um fio elétrico, enfim, ela pode passar de um dispositivo para outro. Pode ser transformado, como a gente viu agora aqui por último vários exemplos. Por exemplo, aqui do relógio, da energia química foi transformada para energia mecânica para movimentar os ponteiros. E ela pode ser medida. Só que detalhe, a energia ela não vai poder ser criada, você não vai conseguir lá criar uma energia nem destruir ela, porque ela sempre vai estar num processo de transformação. Ela vai passar de um tipo de energia para o outro. Então não tem como você destruir ela, se ela sempre vai estar se transformando em outra energia. Por isso a gente diz que a energia ela se conserva. Uma frase que casa bastante com essa questão é uma frase de Lavoisier que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então aqui essa frase é bem famosa, não serve só para energia, mas também casa bem certinho com essa situação. No dia a dia, as transformações de energia podem ser percebidas em diversas atividades. Então, vamos agora começar a entender os tipos de energia. Então, a energia mecânica, como eu já falei, vai ser aquela energia associada ao movimento. Então, por exemplo, aqui um carro para se mover vai estar exercendo uma energia mecânica. Um liquidificador para conseguir bater os alimentos aqui, triturar os alimentos, vai precisar estar conectado na energia elétrica e essa energia elétrica vai ser transformada em energia mecânica para fazer ali o liquidificador se mover. O carro aqui, nesse caso, também, a gasolina vai ser o combustível necessário, que vai ter uma energia necessária para fazer, vai ser uma energia química ou
Não vai ser uma energia química e ela vai ser transformada em energia mecânica. E aqui, para uma pessoa se movimentar, também vai precisar da transformação de energia, ou seja, a energia química contida dentro das células da pessoa vão ser necessárias passar para o modo de energia mecânica para fazer com que a pessoa consiga se movimentar. E uma coisa interessante é que eu coloquei essa imagem aqui de uma pessoa em cima de uma rampa, é porque ela vai estar utilizando essa energia mecânica para conseguir se locomover, para conseguir entrar em movimento, mas como está em uma rampa, percebam que essa pessoa ela vai estar passando por um processo de gravidade, certo? A ação da gravidade vai estar sendo exercida sobre essa pessoa. Então, essa energia vai ser mecânica, sim, porque essa pessoa está se movendo, mas ela vai estar na forma de energia potencial gravitacional. Vai ser uma energia mecânica, só que nessa forma. Mesma coisa, se eu pegar um objeto e jogar para cima. O que foi necessário para eu conseguir impulsionar esse objeto para cima? A energia contida no meu corpo, que é a energia química que fez as células trabalharem e darem força para o meu braço jogar o objeto para cima. E esse objeto vai chegar uma hora que ele vai parar lá no topo e começar a descer. O que aconteceu? Aconteceu que a gravidade começou a exercer exercer força sobre esse objeto. Então a energia da gravidade começou a agir sobre ele, mas o objeto continua se movimentando, só que agora ele está descendo. Então vai ser uma energia mecânica na forma de energia potencial gravitacional. As manifestações de energia elétrica também podem ser observadas chegando às residências pelos fios elétricos. Então, aqui a gente está muito acostumado a esse tipo de cenário. O que está passando por ali, por esses fios? Nada mais do que energia elétrica, que veio ou de uma usina hidrelétrica ou de uma usina eólica, dependendo do local onde essa energia foi produzida. E ela vem sendo carregada aqui até chegar nas nossas casas. Isso daqui a gente vê muito no Brasil, tá? Mas em outros países mais desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, quando a gente vê um filme dos Estados Unidos, alguém já viu um monte de poste com fio de luz? Com fio elétrico? Não, né? Porque eles lá têm um outro tipo de procedimento para levar essa energia elétrica. Normalmente fazem no subsolo, por debaixo da terra, tá? Então aqui, mas no Brasil é assim. E aí, diversos aparelhos que estão dentro da nossa casa vão necessitar dessa energia elétrica. Hoje, como eu já falei, na nossa casa existem inúmeros aparelhos para inúmeras funções. E todos eles, para funcionar, vão precisar da energia elétrica, basicamente. E eles vão estar transformando essa energia elétrica em algum outro tipo de energia para conseguir exercer a função deles. Então, por exemplo, a lâmpada. A lâmpada ela vai precisar da energia elétrica que está vindo, mas ela vai transformar essa energia elétrica em energia luminosa, porque a função da lâmpada é produzir luz. Então, a energia dela vai está sendo enviada para conseguir exercer a luz. O forno elétrico, o chuveiro e o ferro elétrico, eles também vão precisar de luz elétrica. Mas qual que é a função deles? Não é esquentar alguma coisa? O forno não é assar um bolo, uma carne, enfim, ele não vai precisar de esquentar? Sim. O chuveiro não vai precisar esquentar água para a gente tomar banho? Sim. O ferro de passar também não vai precisar ser esquentado? Sim. Então, eles vão utilizar a energia elétrica e vão transformar essa energia elétrica em energia térmica, que é aquela energia que produz calor. O rádio transforma energia elétrica e energia eletromagnética, que é a energia que está no rádio, em energia sonora, que a gente consegue ouvir, porque essa é a função do rádio. A máquina de lavar roupa, ela vai precisar de energia elétrica e vai transformar em energia mecânica, porque a máquina tem que ficar movendo a roupa lá dentro, ou seja, a energia mecânica sempre vai estar ligada com a movimentação, tá, pessoal? Então, ela vai transformar essa energia elétrica em energia mecânica. Então, só para reforçar, a energia luminosa vai ter que produzir luz.
Energia térmica vai ter que produzir calor, energia sonora, som, e energia mecânica, movimento. Ainda falando dos aparelhos eletrônicos, a gente consegue distinguir eles dependendo do tipo de energia que eles vão utilizar ou produzir. Por exemplo, os que produzem energia térmica, como o ferro de passar roupa, como o chuveiro, eles vão estar produzindo aqui, ó, a energia térmica. Esses aparelhos eletrônicos, eles vão ser chamados de resistivos, tá? Esse vai ser o nome dado para eles. Eles vão só produzir energia térmica. E qualquer outro aparelho que não produza apenas a energia térmica, eles vão ser chamados de receptores. Nesse caso, gente, vai entrar a máquina de lavar, por exemplo, que vai exercer uma energia mecânica de movimento, a geladeira, enfim. Só que detalhe, olhem só, os aparelhos que transformam energia elétrica em outra modalidade de energia que não exclusivamente a térmica recebem o nome de receptores. Ou seja, quer dizer que eles vão produzir outros tipos de energia, como mecânica, luminosa, enfim, mas pode ser que eles também produzam um pouco de energia térmica. Sabe quando a gente utiliza algum aparelho e ele começa a esquentar? Então, ele não tá de uma certa, por mais que a função dele não seja aquela, por mais, liguei um computador, ficou o dia inteiro ligado. A função do computador não é esquentar alguma coisa, certo? É produzir luz, é fazer com que a gente consiga mexer nele. Mas ele acabou esquentando. Então, ele acabou sim gerando um pouco de energia térmica, mas essa não é a função dele. Então, ele continua sendo chamado de receptores. Aí nós temos ainda a energia química. A energia química, ela vai estar armazenada em combustíveis, como a madeira, quando a gente coloca fogo na madeira e consegue esquentar alguma coisa, carvão, a gasolina, óleo diesel, entre outros. Então, a energia química vai estar presente nos combustíveis. E esse tipo de energia, ela vai liberar calor e luz, tá? Outro local onde a energia química está armazenada é nos seres vivos. Os seres vivos, todos eles vão ter energia química. É a energia da qual eles dependem para conseguir fazer atividades como andar, aqui no caso desse pássaro voar, conseguir capturar alimento, conseguir sobreviver, tá? Então, todo ser vivo vai precisar de energia química que está contida lá nas células de todos os seres vivos, que está na forma de ATP, como eu falei, que é a molécula energética. Temos também a energia eletromagnética, que é a energia lá das ondas de rádio, como eu já tinha falado anteriormente. Também vai ser a energia envolvida na televisão, no micro-ondas e na luz que a gente consegue enxergar, ou seja, na luz visível. E ela também é energia presente no Sol. Então, olhem, aqui tem um desenho que mostra mais ou menos, olha só. Ultravioleta, a luz visível e infravermelho são as luzes presentes do Sol, tá? Aí tem aqui do micro-ondas, ó, as ondas do micro-ondas e as ondas de rádio. Então, tudo isso daqui é uma energia eletromagnética. E agora vamos voltar lá ao tópico que a gente já iniciou a aula, que é o Sol, fonte primária de energia. Como eu já tinha falado, o Sol ele vai ser, de forma direta ou indireta, uma das principais fontes de energia, beleza? Então, embora a energia do Sol possa ser transformada em qualquer outra modalidade, apenas os seres vivos que realizam fotossíntese conseguem transformar a energia luminosa em energia química. Então, qual vai ser o primeiro passo para conseguir captar essa energia do Sol e transformar ela em outras energias? Então, o ser vivo capaz de fazer isso são as plantas, ou os seres fotossintetizantes, né? Que existem outros, não só as plantas. Como que eles fazem? Eles vão conseguir captar a energia do Sol e, com outros componentes, como gás carbônico, água e sais minerais,
eles vão conseguir produzir a energia química que vai ficar contida nas células desse organismo aqui, que vai ficar em forma de glicose. Sabem o que é glicose? Açúcar. Por isso que dizem que açúcar dá energia, e dá mesmo. É uma fonte de energia. Então, vejam como que vai funcionar. Primeira coisa, as plantas vão capturar lá pelas suas raízes os sais minerais e a água e vão puxar esses sais minerais e essa água aqui pelo tronco e tudo mais, vai ser chamado isso de seiva bruta, lembram disso? E vão trazer aqui até as folhas. Nas folhas, as folhas elas são capazes de capturar do ambiente gás carbônico. Gás carbônico, por exemplo, nós seres humanos, a gente não respira gás carbônico, mas vocês já devem ter ouvido muito falar que as plantas elas capturam esse gás carbônico, deixando o nosso ar mais limpo. Então, elas vão capturar esse gás carbônico no processo de fotossíntese. Então, as folhas vão conseguir capturar esse gás carbônico e as folhas elas têm um aspecto verde por causa do pigmento de clorofila que está nelas. E essa clorofila, ela tem a capacidade de absorver os raios solares. E aí o que vai acontecer? A planta vai ter um mecanismo certinho de conseguir pegar os raios solares absorvidos pela clorofila, o gás carbônico, a água e os sais minerais e transformar tudo isso em glicose, que é uma fonte de energia, que vai ser a energia química desse ser vivo, tá? Então, essa planta aqui, ela não tira as raízes dela e sai caçar alimento por aí. Não, ela consegue essa energia dela através da fotossíntese, beleza? E aí, essa fotossíntese, essa energia produzida pela fotossíntese vai ser utilizada pela planta para ela obter energia e conseguir sobreviver, mas também vai ser a base de toda a cadeia alimentar, porque outros seres vivos vão se alimentar dessa planta ou vão se alimentar de animais que se alimentaram dessa planta e vão conseguir adquirir essa energia química que a planta conseguiu produzir lá pela fotossíntese. Então, a planta é a base da nossa cadeia alimentar. Sem elas, a gente não ia conseguir ter a nossa energia também. Por exemplo, olha aqui o capim. O capim tá lá, ele é um produtor, utiliza a fotossíntese para obter sua própria energia. Aí vem a vaca e se alimenta da planta. Então, a vaca vai adquirir essa energia química que a planta produziu, porque ela se alimentou dessa energia química. Outros seres que se alimentarem da vaca também vão adquirir essa energia química, tá? E quando esses seres vivos morrerem, aqui no caso o ser humano, cadê minha flecha? Ah, tá aqui. Aqui no caso o ser humano, quando eles morrerem, eles vão entrar em decomposição e vão sofrer lá, vão ser fontes de alimento para os fungos e as bactérias que vão decompor o corpo do ser vivo. Aí pode vir gente falar assim, mas eu nem como planta, eu só como carne. Tá, mas você come carne do quê? De boi, do quê? Aí ela vai falar, eu como carne bovina, suína, enfim. Tá, esses animais se alimentam do quê? Não se alimentam de plantas? Sim, então a planta vai ser a base da nossa cadeia alimentar. E a gente vai conseguir obter energia só através, então, dessa energia química que ela conseguiu produzir. E ela conseguiu produzir através da onde? Através do sol, que é muito importante. E outra coisa, gente, a biomassa. A biomassa, ela é uma fonte de energia renovável. O que significa isso? Renovável é aquela que não degrada tanto o ambiente, tá? Então, a biomassa é toda a matéria vegetal ou animal que pode ser usada por meio de combustão para obtenção de energia. O que está falando essa frase? Que materiais oriundos de vegetais e animais, quando a gente coloca fogo nisso, pode gerar obtenção de energia. Não estou falando aqui de um animal vivo ou de uma floresta de vegetais, de plantas todas vivas. Não. São materiais oriundos disso. Podem ser resíduos agropecuários, como por exemplo as fezes, o esterco que é chamado, né?
quando coloca fogo pode gerar energia, que é oriundo da onde? Não é oriundo de animais? Sim. Plantas mortas, como por exemplo aqui resíduos urbanos. Quando a gente joga o nosso lixo orgânico e vem o caminhão do lixo, pega e leva lá para um aterro. Tudo que a gente se alimenta não vai ser basicamente vegetal e animal. Uma fruta vai vir de um vegetal, arroz, feijão, vegetal, resto de carne, animal. Então, tudo isso, quando for levado lá para esse aterro, já vai estar entrando em decomposição. E se colocar fogo, entrar em combustão, pegar o gás que é produzido dessa decomposição, é possível obter energia, beleza? Então, aqui alguns exemplos dessa biomassa, que é essa energia renovável que pode ser utilizada. O álcool de combustível, aquele que vai no carro, ele é derivado, sabe da onde? Da cana-de-açúcar, que é um vegetal. O biodiesel, ele é também derivado de um óleo vegetal. Queima de lenha ou carvão vegetal, também, né? Oriundos da onde? De vegetais. Queima de gases inflamáveis coletados em aterros urbanos. Foi o que eu tinha falado ali do lixo, que a gente joga fora, o caminhão vem, pega, leva para um aterro. Quando aquilo está se decompondo, acaba gerando um gás. E é esse gás ali, quando entra em combustão, eles são inflamáveis e podem gerar energia. E o legal disso, gente, é que essa energia de biomassa, ela é bastante ecológica, ela é uma coisa assim que quase não degrada o ecossistema. Ele é considerado um recurso natural renovável e com pegada de carbono bem baixo. O que significa isso? Significa que quando você utilizar essa energia, vai liberar muito pouco gás carbônico para o ambiente, para a atmosfera. E lembrando, gente, que as plantas aqui, ó, elas utilizam o gás carbônico no processo de fotossíntese. Então, o gás carbônico liberado na queima de uma biomassa, que já é um recurso natural, já veio de um componente natural, vai liberar pouquíssimo CO2. E vai ser tão pouco que as próprias plantas vão utilizar esse gás carbônico para realizar a sua fotossíntese. Então, olha como que vai acontecer o ciclo, basicamente. Olhem essa imagem, vai ter aqui as plantas que vão estar realizando a sua fotossíntese para conseguir energia química para elas, certo? Elas vão precisar de gás carbônico para isso e de luz solar, beleza? E elas vão conseguir crescer fortes e contentes. Aí vai chegar uma hora que essas plantas vão se tornar lenha, biomassa em si. Isso daqui vai ser um resto vegetal, tá? Troncos, galhos, restos de folhas vão ser essa energia renovável que é chamada de biomassa. E essa biomassa, então, eles vão pegar esses troncos e vão transformar, olhem essa imagem do lado aqui, ó, em isso daqui, vão fazer tipo uma serragem, deixar em componentes menores essa biomassa. E aí vão colocar fogo, ou seja, vai entrar em combustão isso. E aqui, através dessa reação do fogo com a biomassa, é que eles vão conseguir obter energia. E vão utilizar para alguma coisa, tá? Sei lá, qualquer coisa que eles possam utilizar energia. E o gás carbônico que for liberado aqui nessa fumaça, nessa queima dessa biomassa, esse gás carbônico vai ser utilizado pelas plantas, porque vai ser pouco gás carbônico, não vai subir, por exemplo, e aumentar o efeito estufa, o aquecimento global. Não, porque vai ser utilizado pelas próprias plantas. Certo? Entendido? Qualquer dúvida, me mandem mensagem. E o Sol, ele também vai estar presente nas seguintes formas de energia. Como eu já tinha falado para vocês, os combustíveis, por exemplo, os combustíveis fósseis, tá? Os combustíveis fósseis vão ser oriundos da onde? Vai ter lá os locais da onde eles extraem petróleo do subsolo. E esse petróleo em si, esse líquido preto aqui, o que que é? Lembram o que que é? Eles são combustíveis fósseis. O que lembra fósseis para vocês? Fósseis são seres vivos que viveram no passado, milhões e milhões de anos,
e podem ser encontrados como ossos, como formato de uma folha em uma pedra, né? Isso são fósseis. Mas existem os fósseis que se decomporam, entraram em decomposição e formaram esse líquido preto aqui, que nada mais vai ser então do que a composição de vegetais e animais de milhões de anos atrás. E a gente acabou de ver aqui, ó, vou voltar aqui um pouco dos slides. A gente acabou de ver que animais e plantas necessitam do sol para fazer a sua energia química, correto? Correto. Então vamos voltar aqui. Então esse petróleo ele vai estar cheio de energia química, que a gente pode concluir que veio lá da energia do sol, só que de forma indireta, tá? Não que isso daqui seja energia do sol propriamente dito, não. É energia química de seres vivos que dependeram do sol para conseguir essa energia química. E essa energia química aqui, ela vai poder ser transformada em diversos tipos de energia, principalmente energia térmica, como chamas e carvão, quando a gente coloca fogo, enfim. Outra forma de energia em que o Sol está presente são da energia eólica. Ué, o que na energia eólica, que é a energia do vento, o Sol tem a ver? Lembra que a gente conversou muito nas nossas aulas anteriores sobre como o Sol aquece todo o planeta, inclusive tudo que está na sua superfície, como o cimento, os asfaltos, a própria água, a rocha e o próprio ar, lembram? Então, quando o ar está lá, quando o Sol está aquecendo o nosso planeta e acaba aquecendo o ar, vai ocorrer um aquecimento diferenciado do ar, gerando massas de ar quente e massas de ar fria. Isso a gente já viu nas aulas anteriores, correto? E vocês lembram como que ocorre o processo dessas massas de ar quente e fria para ocorrer o vento? Lembram que a massa de ar quente ela vai ser menos densa e ela vai subir para as camadas mais altas da troposfera e vai roubar o lugar do ar frio que está lá em cima? E o ar frio só vai restar para ele descer e ocupar o lugar do vento do ar quente que estava ali embaixo e subiu? Esse movimento, gente, do ar quente subindo e do ar frio descendo, vai originar os ventos, tá? Então, perceba. Primeiro necessitou que o Sol esquentasse as massas de ar. Então, a primeira forma de energia que vai estar acontecendo vai ser a energia térmica, tá? Precisou que o Sol esquentasse essa massa de ar que subisse e a massa de ar fria vai descer, igual tá aqui no desenho, ó. Massa de ar quente subiu, ó, o vento que gerou lá em cima. E a massa de ar quente subiu e a massa de ar frio desceu, ó, gerando um vento aqui embaixo também. E esse vento em si vai estar em movimento, não vai estar? Vai sim. E esse movimento, então, vai ser a energia térmica se transformando em uma energia mecânica, que vai também conseguir, como o vento está em movimento, vai passar aqui pelas usinas eólicas, que está cheia dos cataventos gigantes, e vão girar as pás do catavento, gerando mais uma vez o movimento, a energia mecânica, que é a energia de movimento. E aí, aqui atrás dessas pás do catavento, aqui ó, nessa região onde está passando o mouse a flecha do meu mouse, vai ter uma turbina. Essa turbina ela vai captar essa energia mecânica que está sendo exercida nas pás e vai trazer aqui, vai transformar essa energia em energia elétrica. E é assim que vai funcionar então a energia eólica. Ou seja, vai precisar do sol para aquecer as massas de ar e gerar os ventos, ou seja, gerando uma energia térmica. E quando vira vento, o vento vai estar em movimento, que vai ser a energia mecânica, e rodando aqui as pás do catavento, e aí a turbina vai transformar essa energia em energia elétrica. Outra forma, isso daqui então, voltei aqui para o começo dos combustíveis fósseis.
Gente, isso daqui, o Sol, ele vai estar de uma forma indireta exercendo função aqui nessa energia. Aqui na forma de energia eólica também, o Sol vai estar de forma indireta, tá? Não vai estar propriamente o Sol dando energia aqui para essa energia elétrica, não. Vai ser vários processos. E o próximo energia que o Sol vai estar presente, mas também de forma indireta, vai ser nas usinas hidrelétricas. Ué, como é que o Sol vai ter a ver com até com isso? Bom, o Sol vai ser responsável por aquecer a água de todo o planeta, certo? E essa água, certa parte vai evaporar, outra parte vai ficar em estado líquido ainda, e isso vai gerar uma circulação de água no planeta. Como? Ué, quando a água evapora por causa do calor do Sol, essa água vai evaporar, vai se transformar em uma nuvem que pode sair por outras e ser carregada pelo vento para outra cidade, para outros locais, fazendo com que chova em outros locais. E isso vai gerar então um ciclo da água, tá? Vai chover, vai evaporar, depois vai chover novamente, e esse movimento da água vai abastecer todos os rios. E aí que ela vai estar relacionada indiretamente com a energia das usinas hidrelétricas, porque as usinas hidrelétricas vão precisar dessa abastecimento dos rios, dessa circulação da água pelo planeta. A energia hidrelétrica das usinas hidrelétricas, ela vai transformar então, vai passar a água por algumas turbinas que ficam aqui nessa região da imagem. Essas turbinas vão estar em movimento, então vão fazer com que a água se movimente também. E a energia relacionada com o movimento vai ser qual? Vai ser a energia mecânica, ou também vocês vão ouvir falar muito de energia cinética. É a mesma coisa. Cinética e mecânica é a energia do movimento, que vão movimentar as águas, mover as turbinas e vão possibilitar a transformação de energia elétrica. Então, até na nossa energia elétrica aqui no Brasil, tem muita usina hidrelétrica. Então, a maioria das casas são abastecidas por energia de usinas hidrelétricas. Então, vejam que a energia elétrica que chega na nossa casa dependeu, sim, do Sol para que chegasse até nós, só que, claro, de forma indireta. E de uma forma direta, onde o Sol é presente ali na formação de energia, por exemplo, na energia química dos seres vivos. O Sol vai estar agindo diretamente na planta, que vai transformar essa energia do Sol em energia química. Então, aqui nesse caso, é uma fonte de energia direta do Sol, beleza, gente? Então, por hoje era isso. Qualquer dúvida, mandem mensagem e obrigada.